Jesus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos e vamos iniciar o culto em oração a Deus. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor é bom. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja abençoando esse culto, que a gente consiga sair daqui mas que a gente consiga sair daqui entendendo mais ainda da Tua palavra, meu Deus. E que, em nome de Jesus, a gente saia daqui transformado. Eu peço que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados e curando a nossa terra. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar
que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Amém. Vamos ter um momento de louvor. Ele é o próprio Deus e vive em mim.
Convido a igreja a ficar de pé. O que Deus pensa sobre mim são pensamentos de paz. Eu sei que tua vontade é o que eu mais quero futuro. Eu sei que há futuro. Tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os teus planos jamais serão frustrados. No futuro, eu sei que há futuro. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os seus planos jamais serão frustrados. Eu sei que há futuro. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Ao meu favor. Vamos fazer outra leitura bíblica que está em Isaías 54, versículo 10. Diz assim: Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. Amém. Vamos ter um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Eu peço que a irmã Cristiane faça uma oração em agradecimento aos dízimos e ofertas e pelas... Não, hoje não tem criança para a salinha, né? Tem... Não, tem 2 crianças. E que a irmã faça oração também pelas crianças. Chamo que as crianças venham para cá, para frente, juntamente com a professora, com a titia. E ore também passando a mensagem ao pastor. A palavra ao pastor. Boa noite, meus irmãos. Eu espero que eu consiga entregar a mensagem do Senhor nessa noite, com gratidão. Eu tenho estado um dente inventou de querer doer, meus irmãos, e aí eu estou à base de ibuprofeno, né? Só na semana que eu vou atrás do dentista para resolver essa questão. Mas, sem demoras, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós iremos ler aí do versículo 13 ao versículo 16.
Você que também nos acompanha pelo YouTube, pode estar lendo também, acompanhando a leitura que iremos fazer nesse instante do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-la? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Amém? Podeis sentar. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós cremos que o Senhor se faz presente, aquele que se faz presente, pois o nosso propósito, Pai, é de cultuar o Seu nome, de cultuar o Senhor na beleza da Tua santidade. Tua palavra nos diz, Pai querido, que quando tem 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Pai de amor, Pai de bondade, esta casa é uma casa de oração consagrada, Pai querido, para que a Tua igreja se reúna nesse lugar. Então nós cremos, Pai querido, na Tua presença. Nós cremos que o Senhor é aquele que transforma, que salva, transforma, e é também aquele que envia. Tu és aquele, ó Pai querido, que nos dá o consolo. Tu és aquele, ó Pai, que nos conforta nos dias difíceis. Tu és aquele, ó Pai querido, que está conosco a cada instante. Nessa hora, ó Pai, nós queremos te pedir que fale aos nossos corações. Que o Senhor fale aos nossos corações de maneira tal que essa Tua palavra venha transformar nossas vidas a partir do nosso interior, a partir do nosso coração. Deus querido e Deus amado, abençoa cada um dos Teus filhos aqui. E também, Pai, aqueles que estarão acompanhando pelo YouTube. Que o Senhor fale a cada coração, a cada pessoa, de maneira pessoal, de maneira particular. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nessa noite, nesse texto que acabamos de ler, nós queremos estar falando sobre o discípulo e a tarefa de anunciar a mensagem de esperança, a tarefa de anunciar Jesus aos povos, de anunciar Jesus às pessoas, aos nossos semelhantes, aos nossos entes queridos. O autor o escritor desse evangelho, há um consenso entre os estudiosos e de que é Mateus, né, que foi Mateus, o apóstolo, que foi cobrador de impostos. E possivelmente ele, né, tenha escrito esse texto, esse evangelho, que leva o nome dele, no ano 50, entre o ano 50 e o ano 75 depois de Cristo. O Mateus vai escrever, a linguagem aqui nesse texto Jesus usa uma linguagem figurativa, né, porque ele está falando, ele fala sobre terra, sobre sal, luz, mundo, sobre cidade, não é? Sobre candeia. Todas essas coisas são uma simbologia que Jesus está usando para fazer a aplicação da sua própria presença na vida
daqueles que os servem, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que, né, se entregam a Ele. Como eu disse, é uma linguagem figurativa, e quando ele fala do sal aí, que ele faz essa coisa, fala do sal, né, como aplicando a vida, mas também fala de luz. Então, o sal na antiguidade, meus queridos, ele servia como conservante, ele servia como um agente químico regulador, né, e era também adicionado aos fertilizantes. Mas nesse texto aqui, que Jesus está usando como exemplo, como um símbolo, o sal aqui, ele simplesmente ele significa o tempero no alimento diário. O tempero para, né? É interessante que, quando você lê o texto, você percebe que esse sal é para salgar a terra. É a terra que está sendo salgada aí com esse sal. Também, né, a tradição judaica, ela considerava Israel e Jerusalém, assim como também a lei de Deus, eles consideravam sendo a luz do mundo. Quando Jesus usa a cidade aqui, ou cidade aqui que é mencionada, né, por Jesus, pode ser Jerusalém, ou alguma outra cidade que estaria em um monte alto. Por que ele está citando isso? A ideia da noite, né? A noite onde o clarão das tochas tornava visível aquela zona ali, aquela cidade. Jesus está fazendo a aplicação, dizendo de que por ela estar em uma condição alta e o clarão da noite, ela não poderia ficar escondida, era impossível que alguém passasse ao lado e não percebesse aquela cidade. Ele usa essa ilustração. E as candeias aí, que ele disse, né, desse período, elas não produziam assim uma iluminação suficiente, né, para clarear, né, nas residências, né, de tamanho médio. Em geral, elas eram construídas naquele período, a arquitetura daquele período da história, as casas não tinham muitas janelas, né? Então, para se obter uma iluminação mais eficiente, seria necessário colocar essas candeias em um suporte que sustentasse o dispositivo em uma altura considerável, né, uma altura maior. Assim, né, essas lâmpadas assim colocadas, que eram candeias aí, não estaria abafando a claridade e poderia iluminar, como ele dizia, iluminar todos da casa, né? Uma coisa que hoje não pode ser aplicado aqui, porque no sentido de que a gente tem a energia elétrica e quando nós acendemos as luzes já clareia, né, tudo. Mas naquele período da história, algumas coisas eram diferentes, como a iluminação, não tinha caixa acústica, né, para reproduzir a voz e alcançar uma distância maior. Então, tinha toda uma coisa diferenciada. Então, o que nós percebemos aí que um cristão genuíno é comparado ao sal e à luz. Um cristão legítimo é comparado a sal e luz. E aí nós vamos aprender, então, meus queridos, com esse texto poucos versículos que acabamos de ler, aprender para nossas vidas, para nossa caminhada, porque o tema de hoje é justamente esse desafio, ou a tarefa de anunciar a mensagem de boas novas, a mensagem de esperança, a mensagem de Jesus, de anunciar Jesus às pessoas. Jesus, quando esteve aqui, ele disse que ele havia vindo para os doentes e não para os sãos. Então, um cristão genuíno, dentro desse contexto que vemos aí, acabamos de ler, um cristão genuíno, ele será percebido pelo mundo. Até porque é em um cristão genuíno que o evangelho é visto. A ideia que Jesus está passando para os seus discípulos é que, uma vez que eles interiorizavam e recebiam essa mensagem para si, viviam conforme essa mensagem,
eles seriam o evangelho que o mundo veria. E sendo assim, um cristão genuíno, ele será percebido pelo mundo. Não dá para esconder. Jesus usa o sal e a luz como símbolos de sua presença na vida de seus discípulos. É o que ele está fazendo aí. O sal e a luz simboliza essa presença de Jesus, que veio para mudar a história da humanidade, que veio para transformar a vida das pessoas. É por isso que a gente pode testemunhar, a igreja já testemunhou, a igreja continua testemunhando e a igreja vai continuar testemunhando que quando Jesus entra na vida do sujeito que está perdido, quando Jesus de fato, quando uma pessoa que, vamos dizer aqui, que está envolvida em vícios, quando uma pessoa que está, sabe, com a vida lastimável, e Jesus entra na vida dessa pessoa, você vai perceber que a vida dessa pessoa tem uma guinada de forma positiva. Há uma transformação. Há uma mudança de vida. Há uma mudança de caráter. Há uma transformação. Porque é Jesus que chega. E aí ele está usando essa simbologia do sal e luz para se referir a ele próprio, porque ele, né, ele é o Filho de Deus que veio à Terra para, né, como Paulo diz lá em Tessalonicenses, que ele resolveu, escolheu se humilhar, tornou-se homem e habitou na terra. Então Jesus ele faz essa aplicação, ou seja, a serventia do sal, nesse contexto, é de salgar a terra, como eu falei aí. Nós podemos entender que a terra é comparada a uma comida insossa e indigesta. Porque é assim, quando a gente vai, né, quando a gente vai comer uma comida que ela não tem sal de jeito nenhum, fica difícil de comer. Só se tiver, eu creio que só se a fome for tamanha, né, porque o pessoal diz que o tempero da comida é a fome, né? Mas uma comida sem um pingo de sal, ela fica insossa e indigesta. Então, se o sal, nessa aplicação, e se o sal viesse a perder as suas qualidades salinas, ele perderia também sua função primordial, que era salgar, que era pôr gosto. Não é e aí Jesus está dizendo justamente isso sobre a presença dele, né, que os cristãos devem viver, porque é cristão, deve viver, então, os princípios ensinados por Jesus. Nesse caso, de perder a função primordial, seria jogado fora. O sal seria jogado fora. Naquele período que Jesus viveu, é falado sobre um campo de sal que não nascia nada lá, era apenas para ser pisado. O povo lá não nascia nada. O povo pisava em cima, ele não servia para nada, não nascia nada naquele lugar. Já a luz não deve ser abafada. Sua utilidade, de fato, é iluminar o mundo que estava nas trevas. A linguagem de Jesus é justamente essa. A luz vem para iluminar um mundo em trevas, né? Se referindo, quando ele diz assim que a luz não deve ser abafada e sua utilidade é iluminar justamente o mundo que está nas trevas, se referindo no corpo, essas trevas se refere ao corpo e à alma, porque na realidade o mundo aí não é o globo, mas são as pessoas que andam apalpando, que andam, né, pelo mundo afora, cegos, sem luz. E aí Jesus está dizendo sobre essa luz que vem para clarear, que veio para iluminar. Então Jesus é a luz e seus discípulos devem refleti-lo. Deve ser isso, o que Jesus está querendo frisar é justamente isso. Ele é a luz, é dele que sai essa luz, porque ele é a própria luz, e seus discípulos devem refletir essa luz. E ao fazer isso, eles estariam, então, levando essa luz ao mundo, clareando as pessoas. Um mundo que estava, né, se debatendo na escuridão.
Algum tempo atrás, eu assisti um filme, eu creio que seja o primeiro filme da sequência de 3, Deus Não Está Morto. O primeiro. O filme, ele trata de o primeiro filme trata de um debate de um aluno cristão e um professor ateu. Na hora do debate, teve uma questão que me chamou que chama a atenção da gente. O professor tentou, calar o aluno, e aquele aluno, o debate transcorreu e levou à questão do mundo que um dia irá, terminar. E aí o professor, caçoou dele, e aí ele disse assim: eu sei de uma coisa, eu não sei quando se dará o fim do mundo, mas eu sei de uma coisa: o mundo acaba para cada pessoa, todo dia, quando essa pessoa deixa a terra. Para essa pessoa, o mundo acabou. A ideia de que é importante a Igreja do Senhor assumir essa tarefa de levar a mensagem de Jesus, de levar a mensagem de esperança. Porque é em Jesus que acontece isso que nós frisamos aqui. É em Jesus que vidas são transformadas. É em Jesus que o bebum deixa de ser bebum, deixa de ser viciado. É em Jesus que o ladrão deixa de ser ladrão. É em Jesus que o mentiroso para de mentir. É em Jesus que o adúltero deixa de ser adúltero para ser fiel. É em Jesus, porque é Ele que faz a diferença. Mas a pergunta que nós devemos fazer: por que a terra precisa ser salgada? Porque ele começa dizendo que é o sal da terra. Os discípulos são o sal da terra. Se você é discípulo, você é sal da terra. A pergunta é justamente essa: por quê? Por que a terra precisa ser salgada? E a resposta que não quer calar é porque a terra, nesse contexto, está em decadência. Como eu dizia hoje pela manhã, nós vivemos em um mundo que é resultado de rebelião, é resultado de queda. Quando Adão caiu junto com a Eva, a queda do Adão atingiu não só a ele, não só a humanidade, mas atingiu a todo o mundo, atingiu a natureza criada, atingiu a todas as pessoas. Então, por que a terra precisa ser salgada? Porque ela está em decadência. O estado da terra é decadente. E é interessante que, naquele período que Jesus esteve na terra, esteve aqui, a situação era uma. Passou-se mais de 2000 anos e a situação não melhorou, a situação piorou. Porque a maldade do ser humano tem se multiplicado. Não é assim? A maldade do ser humano tem se multiplicado. Então, a ideia de esse primeiro contexto, essa primeira ideia que Jesus frisa aqui, de ser o sal da terra, de ser vamos dizer aqui que é esse elemento que põe gosto para fazer a diferença. A terra, como eu disse, é comparada a uma comida indigesta. Nós podemos perceber isso pelo fato de se multiplicar a maldade. E o mundo, nós podemos dizer que o mundo está apodrecido. Ser sal, de fato, é uma vocação. E muito importante. O ser sal da terra é, de fato, uma vocação muito importante. Entretanto, quem quiser cumpri-la, quem quiser cumprir essa vocação, precisa saber do sacrifício, que está ligado a ela.
o sacrifício de ser sal da terra. Né? A ideia do ser cristão. Nos nossos dias, há alguns discursos que dizem assim, o convite, para de sofrer, venha para cá. E nós vamos entender de que um cristão passa por provas, um cristão genuíno passa por tentações, um cristão genuíno tem que dar uma resposta todos os dias para as situações que se apresentam diante dele. Então, embora, e isso é maravilhoso, a ideia do ser sal, ser uma vocação importante, mas entendamos bem que isso passa, né, que esse desafio de ser sal da terra tem um sacrifício ligado a ele. Ou seja, para o sal, entendemos bem uma coisa, para o sal, por que é importante isso? Entenda sal, os irmãos que chegaram depois, o texto que a gente leu foi de Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16. Jesus faz naquele contexto ali a comparação, ele vai dizer que os discípulos dele são sal da terra e luz do mundo. E aqui nós estamos dizendo assim que, né, porque a terra, nós respondemos por que a terra precisa ser salgada, porque ela está em decadência. Então, para o sal cumprir essa tarefa de salgar a terra, assim como ele, para salgar a nossa comida, para pôr gosto na comida, ele precisa ser dissolvido, ele não fica do mesmo jeito que está no saleiro. Ele tem que ser dissolvido para pôr gosto. Né? Ou seja, o serviço de ser sal, nós podemos dizer aqui, parafraseando com Jesus, que o serviço do sal acontece justamente pela entrega. Ora, se é os discípulos que devem ser sal da terra, então isso fica evidente que para salgar a terra é preciso haver uma entrega verdadeira, uma entrega de coração. Né? Porque permanecer no saleiro, meu querido, permanecer no saleiro é o mesmo de que não colocar em evidência o dom que o Espírito Santo conferiu a você, que nós nos arriscamos a dizer que cada cristão tem pelo menos um dom do Espírito Santo, uma capacitação do Espírito Santo, cada cristão pelo menos tem, porque é o Espírito Santo que distribui os dons com o fim da edificação dos santos. Então, permanecer no saleiro implica na perda do poder de salgar. E aí, quando ele diz assim, quando essa ideia de perda do poder de salgar, lá Jesus diz assim, quando o sal se torna insípido, ele perde a sua função de salgar, não serve para nada. Ele vai dizer, serve apenas para ser jogado fora. No tempo de Jesus, o sal que ele se refere aí, ele era obtido às margens do Mar Morto, né? Ou de pequenos lagos na beira do deserto da Síria. Mas esse sal lá, ele facilmente ele adquiria, né, ficava insosso, ele perdia essa sua capacidade de salgar, ficava mofado por causa da mistura maior de gesso e os restos de plantas. O que fazia com que ele perdesse essa condição de salgar? Era o fato de não ser usado, permanecesse no saleiro, pouco tempo ele perderia sua condição de assim ser, de salgar. E aí só serviria para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Né? E é por isso que o sal não podia ficar muito tempo armazenado. Ou seja, ele precisava sair do saleiro para ser colocado na comida. Assim é com as nossas vidas. A gente aprende sempre, e a gente tem que repassar. Ou seja, nós recebemos da graça de Deus, fomos abençoados pela graça de Deus, o Senhor nos justifica pelo sangue do seu Filho, e a nossa função, como ele disse, você é sal da terra, a nossa função é salgar a vida do outro, pôr gosto na vida do outro. As pessoas que precisam. E aí, quem é que precisa de Jesus? É quem não tem.
quem ainda não teve um encontro com ele. E aí, Jesus disse que os campos, né, estão prontos para a colheita. Quando ele se refere a isso, ele olha para o mundo e ele vê essa extensão. A ideia de que as pessoas precisam ser alcançadas pelo seu evangelho, para que vivam de forma, vamos dizer aqui, de forma grata a Deus, desfrutando da graça dele. Então, assim, os cristãos vivos, eles precisam inserir-se no meio do mundo. Entenda bem que essa expressão que uso aqui, que precisa inserir-se, é importante que entendamos uma coisa. O inserir, ele não deve ser interpretado com o estar no mundo. É o inserir para fazer a diferença. Como alguém já disse, o cristão deve ir ao mundo, mas o problema é quando o mundo está no cristão. Entende? Deve ser o contrário, o inverso. Porque se for o outro caso, então se torna, vamos dizer aqui, isso assume uma condição do sal que perde o seu gosto. Então, como um cristão cumpre a tarefa de ser sal da terra? Como eu disse, entregando-se à causa de Cristo. Qual é a causa de Cristo, meus queridos? Quando você para pensar nisso, qual é a causa de Cristo? A causa de Cristo é nos levar de volta à casa do seu Pai. A casa do Pai, que eu me refiro, é o céu. É estar na presença dele. Tarefa, o evangelho que Jesus ensinou e veio entregar, ele veio para dizer isso. Ele veio para dizer de que ele tinha vindo à terra para levar homens e mulheres que o recebem à presença do seu Pai. Para sarar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Às vezes a gente escuta alguém dizer assim, ora, fulano de tal, há alguns dias, estava bêbado lá, caído, com a boca na sarjeta, agora anda aí todo bem vestidinho, dizendo que é santo, dizendo que está salvo. Mas é isso mesmo, é isso que Jesus faz. Jesus pega o sujeito que está todo esculhambado, todo quebrado, todo esfarrapado e transforma a vida dele. É ele que faz isso. É ele que conserta. Eu já vi muitas situações de pessoas que tentam levantar só e não conseguem. Sabe, não conseguem. Recentemente eu tenho um colega que ele tem passado várias vezes, pela tentativa de se levantar e não passa alguns dias, ele está lá no mesmo lugar. Mas é porque a ideia de estar lutando com suas próprias forças. Então, entregando, como um cristão cumpre essa tarefa de ser sal da terra, entregando-se à causa de Cristo. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho de Cristo é a mensagem de esperança. O evangelho de Cristo é por isso que transforma. Porque é essa mensagem de esperança. É interessante que, eu vou citar aqui alguns textos, sobre uma entrega, sobre alguém que se entregou à causa de Cristo. Na terceira carta de João, que a terceira carta de João ela é pequena, é a menor delas. Gaio é um personagem ali que aparece, né? E esse personagem ele é elogiado, né, por sua entrega à causa de Cristo. O João, o discípulo amado, elogia a entrega daquele discípulo. Nos versículos 5 a 8, ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, amado, tu procedeste com fidelidade em tudo que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares a sua viagem de modo digno de Deus. Pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Portanto,
devemos acolher os que forem com eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Ou seja, na tarefa de ser sal da terra, o discípulo ele precisa ser fiel à palavra da verdade. A verdade escrita é a palavra de Deus. A verdade viva é o próprio Jesus. É o próprio Cristo, que é o Logos. É o próprio Cristo que, quando estava chegando à terra, o Mateus aqui, ele escreve que ele é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Senhor que veio. Isso é maravilhoso. Hoje nós, como cristãos, nós podemos olhar para a história da humanidade, para trás, e nós podemos dizer, Jesus veio. Ele veio a essa terra, ele caminhou como nós caminhamos também, por esta terra. Essa terra que ele criou, ele veio salvar pessoas que ele criou. Pois ele estava lá na criação. Na tarefa de ser sal da terra, o discípulo precisa ser fiel à palavra de Deus. Nessa tarefa, o discípulo, né? O discípulo que é o sal da terra que Jesus está se referindo, é necessário que haja o amor pelo reino, né? Porque o amor pelo reino, ele é cultivado e ele é expresso através da comunhão que deve existir no corpo de Cristo. Aí eu pergunto, você é a igreja do Senhor? Se você é a igreja do Senhor, você é corpo de Cristo. Se você é corpo de Cristo, você deve lutar para estar em comunhão um com o outro. Entende? A ideia é como canta o Nani Azevedo, de ficar feliz quando vê o outro prosperar. A ideia do eu me alegrar com o outro estar sendo abençoado também. Entende? É diferente isso daquele que brota em si a inveja pela vida do outro. Quando, como cristão, o que desejo, o que me alegra é ver o outro prosperar, é o bem do meu irmão, isso reflete sobre mim, sobre minha vida. Porque isso indica que eu estou amadurecendo. Indica que o meu objetivo, de fato, é propagar o reino do Senhor. Então, a ideia é essa. A tarefa de ser sal da terra, né? O discípulo, ele precisa aplicar em si a ideia do ser misericordioso. Ela vai implicar em, ele diz assim, no texto que a gente leu, o fato do Gaio estar fazendo aquilo, João vai dizer assim, fazendo isso, nós estaremos cooperando com a verdade. Por que isso? Por que agir com misericórdia? Por que se comprometer em cooperar com essa comunhão, em ser igreja do Senhor? Por que isso coopera com a verdade? Porque a gente pode voltar lá para o início do texto que nós lemos. É impossível você ser sal da terra sem que você traga para a sua vida o viver a verdade, o propagar a verdade. Não dá para ser. Para que isso aconteça, a verdade, como eu disse aqui, a verdade escrita, palavra de Deus aqui, a Bíblia que você tem nas mãos, e a verdade viva, como pessoa, Jesus Cristo. A gente leu quando ele diz que os discípulos dele são o sal da terra, ele estava dizendo isso para que a igreja do Senhor, para que os discípulos deles assumam essa posição, essa tarefa de propagar o evangelho dele, de levar, né? Porque a terra está em decadência. Entenda bem, assim, embora existam muitas organizações no mundo, né? Mas todas essas organizações são temporais. A igreja do Senhor, ela é atemporal,
porque hoje ela está existindo no tempo, mas um dia esse Senhor, que é Senhor da terra e do céu, um dia essa igreja dele, e aí eu digo essa igreja dele, todos os cristãos, os discípulos dele, todos os servos dele, que existem no mundo, que já existiram no mundo, que ainda irão existir, um dia todos esses estarão juntos com ele no céu. Nós vamos aprender, meus queridos, que porque somos edificados pela palavra do Senhor, nós devemos nos esforçar para edificarmos o nosso próximo com a palavra que do Senhor recebemos. Com a palavra que dele tem falado aos nossos corações. Essa mesma palavra que eu disse aqui, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é ela que muda. Tem um momento que Jesus disse para os discípulos que a palavra dele purificava. Tem um outro momento que ele vai falar dessa palavra como ela sendo a verdade que liberta, que é preciso o discípulo, que é preciso o homem e a mulher conhecer essa palavra para poder ser liberto do mundo. Então, ser sal implica em chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Sendo sal da terra, o cristão não fica indiferente com as pessoas que ainda estão fora do reino. O que é alguém estar fora do reino? Primeiramente, nós precisamos dizer o que é reino de Deus na terra. Quando Jesus respondeu ao João Batista, que era preso naquele instante, Jesus disse que os cegos, naquele instante, estavam vendo, porque ele estava curando. Os leprosos estavam ficando limpos, porque ele estava curando. Mortos estavam retornando, porque ele ressuscitava. Algumas coisas assim, sobrenaturais, estavam acontecendo. E aí ele vai e diz, isso está acontecendo porque o reino de Deus chegou até vós. Jesus veio, estabeleceu o reino dele, plantou o reino dele aqui na terra. Porque o autor da igreja, o criador da igreja é o próprio Cristo. Quando ele esteve na terra, começou com dois discípulos, de 2 passou para 12, de 12 para 70, e quando ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ficou 120. E aí na primeira pregação do Pedro, esse número de 120 passou para mais de 3.000. E aí depois foi acrescido no segundo momento para mais de 5.000. E aí chegou até nós fazemos parte também daquele grupo que teve lá atrás. Por que nós fazemos parte? Porque o mesmo sangue que nos salvou é o mesmo sangue que nos salva hoje. O mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que estará no futuro. Porque o Senhor, ele diz dele mesmo, ele é o alfa e o ômega. Então, ser sal implica em chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Ser sal, sendo sal da terra, o cristão não deve ficar indiferente com as pessoas que ainda estão fora do reino de Deus. Afinal, o cristão é alguém liberto pela palavra do Senhor. O cristão é alguém que foi liberto pela graça. Não é uma ideia de que eu merecia ser liberto. Não é a ideia que eu sou bom para o reino de Deus. Mas é a ideia que aprove ao Senhor me amar e nos buscar. Amar cada um de nós e nos buscar. Entenda isso. A ideia de desfrutar da paz com o Senhor. Em Cristo, volto a dizer, o cristão é sal da terra e luz do mundo. No texto que estamos a meditar, quem é então a luz do mundo nesse contexto aí que Jesus está falando? Nesse contexto, a luz do mundo, ele diz que é aos discípulos. Lá em João 1:9, nos é dito que a verdadeira luz estava chegando ao mundo. E lá naquela referência que João faz, essa luz que estava chegando ao mundo era o próprio Jesus. Ele vai dizer, pois a verdadeira luz,
que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Essa luz que ilumina todo homem, né, era o próprio Jesus. Tanto é que lá em João 3, 19, esses homens estão rejeitando a luz lá. Lá em João 3,19, os homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas. É assim que diz o texto. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Fica aqui evidente a cegueira do mundo. Fica evidente a ideia de um mundo que está em trevas e que precisa ser iluminado. Por isso que Jesus, sendo essa luz, e os discípulos são aqueles que devem refletir essa luz, uma vez feito isso, eles iriam iluminar o mundo. E isso tem, embora nós temos que admitir que de lá para cá se multiplicou a maldade do ser humano, mas temos que também admitir e ver com esperança que esses discípulos realizaram essa obra, porque essa luz chegou até aqui e tem iluminado nossas vidas, tem iluminado a vida de pessoas. Afinal de contas, nós temos visto pessoas se rendendo a Cristo Jesus. E uma vez que alguém se rende a Cristo Jesus, isso implica em salvação, isso implica em justificação, isso implica em vida eterna. Então, fica evidente a cegueira do mundo, as trevas que o mundo vive. Ou seja, trevas é o habitat natural do mundo. O habitat natural do mundo é trevas. Vir para a luz, no caso aí desse João que a gente leu, 3,19, o vir para a luz implica em ter as obras reveladas. E aí foi por isso que houve uma rejeição, é por isso que há rejeição. A ideia de obras más. É aquele mesmo princípio lá do semeador, quando Jesus fala do semeador. E ele fala de 4 tipos de terras que o semeador semeou a semente. Né? A primeira terra foi à beira do caminho. A segunda, foi no mato. A terceira foi em pedras. E a quarta é em uma terra boa. A que foi botada a semente que foi semeada na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Né? Os pássaros ali simbolizam Satanás roubando a palavra, né, ou distorcendo a palavra. As que caem dentro do mato, o mato ali simboliza o mundo, que muitas pessoas, mesmo que se renda para Jesus, mas aí por conta das coisas que o mundo oferece, esse alguém deixa Jesus. As pedras, a semente que cai nas pedras, simboliza as pessoas que ouvem e no primeiro momento já se anima e vai. Mas essa pessoa não, assim como a pedra não dá para a raiz crescer, a planta logo morre, assim é também quem diz sim, mas não se aprofunda, não procura se alimentar da palavra do Senhor, para que assim ela transforme, para que assim ela seja para mim a verdade que liberta, a verdade que gera vida. E a quarta terra, que é a terra boa, são corações de pessoas que recebem o Evangelho, que amadurecem e frutificam. Trevas é o habitat natural do mundo. Vir para a luz implica em ter suas obras reveladas. João 3,20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Já em João 8,12, Jesus afirma ser ele a luz. Ele diz assim: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. No contexto de João 8,12, quem segue Jesus não anda em trevas porque recebeu, como ele diz aí, a luz da vida, porque ele é a própria vida. Jesus é a fonte da vida. É por isso que para alguém ter vida eterna, para alguém ter vida com o Senhor, vida
no sentido amplo do dizer, do significado do viver, não só passar pela existência aqui na Terra, porque tem pessoas que estão assim, estão apenas passando pela vida, não estão vivendo. Mas viver, de fato, na amplitude do que significa viver, tem que estar ligado àquele que é a fonte da vida, que é o próprio Jesus. Quando ele diz aí, no contexto de João 8,12, né, quem segue Jesus não anda em trevas, porque recebeu a luz da vida. Jesus é essa verdadeira luz que dá a vida, que gera a vida. Aqui não é a questão não tem a ver com a ideia da mulher grávida que vai parir. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia aqui. A base não é... Porque Jesus não está falando de reencarnação. A ideia aqui é vida nova, novo nascimento, assim como o Pedro fala lá na sua primeira carta, que o Senhor veio nos recriar, dá uma nova vida, não faz uma melhor, ele dá uma nova vida, uma nova existência. Então, Jesus, é essa verdadeira luz da vida. Jesus trouxe, interessante isso aqui, Jesus trouxe a luz para dentro do mundo de trevas. Era isso que ele estava fazendo. E é isso que ele faz quando ele diz para os discípulos, para que os discípulos reflitam essa luz, que é ele próprio Jesus, e o discípulo de Jesus é alguém que segue. Se eu sigo a Jesus, como a lição que nós dissemos, que os discípulos serão percebidos pelo mundo justamente por conta disso. Porque os discípulos de Jesus irão, então, mostrar, a luz de Cristo vai ser vista neles. É por isso que não pode ficar escondido. Não pode ser abafado. Porque é a luz de Cristo. Jesus trouxe a luz para dentro das trevas. Ele a transmitiu a seus discípulos, que agora são incumbidos de levar essa luz ao mundo. Essa luz é a mensagem de esperança. É a mensagem de transformação. Essa luz é o evangelho que salvou você, que convenceu você. Não é assim que o Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele vai dizer lá que a razão de ter quem prega é porque são enviados, porque foram salvos e enviados para pregar. Sendo discípulos de Cristo, nós devemos refletir, então, a luz de Cristo. A ênfase aí, nesse texto, é o compromisso, né, e o sacrifício do serviço de discípulo. A ideia de que a vida cristã, a caminhada cristã exige esforço, exige compromisso. Não é a ideia de não fazer nada. A ideia de não fazer nada é o contexto de mundo, é o contexto de vida distante do Senhor. A ideia do cristão é alguém que se move nesse mundo iluminando, porque leva em si a luz de Cristo. Então, o discípulo, entenda isso, a ênfase aí que é dada nesse texto é no compromisso, né, e o sacrifício de servir, do serviço de discípulo, ou seja, não colocar a luz embaixo do cesto, faz ênfase a essa ideia de compromisso. Quando ele diz que não é para colocar debaixo do cesto, é para ficar em cima da mesa, é para ficar em local alto, para clarear, para estar iluminando. Por isso Jesus não diz, mostrem suas obras, exibam-nas a todos, mas ele vai declarar assim, como a tarefa da luz é brilhar, assim o dever mais sagrado de cada discípulo
cada discípulo é praticar o amor e a correta conduta cristã. É o dever de cada discípulo. É por isso que eu sou defensor de que o evangelho de Jesus não é pregado com a espada. Eu, como sou militar, meus colegas de primeiro, bem no começo, brincavam comigo assim. Eles diziam que eu ia pregar, botava de um lado a Bíblia e do outro lado a pistola. E aí dizia, quem não se converter... né? Mas isso era brincadeira. Porque o evangelho de Jesus não é pregado com a força da espada. Ninguém, vamos dizer aqui, que é cristão à força. Isso é um equívoco. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que deve ser. Porque não é assim que o Senhor Jesus veio entregar a mensagem dele. Sendo assim, meus queridos, a lição que nós vamos aprender aqui é que Jesus, ao chamar pessoas para segui-lo, ele está também as enviando ao mundo, que está em trevas. Portanto, nos verdadeiros seguidores de Jesus, não são eles que brilham, não somos nós que brilhamos, é a luz de Cristo que está em nós que brilha. Entendamos bem isso. Nós não devemos ser vaidosos. Não, Jesus não está dizendo. Quando ele diz a luz, vocês são a luz do mundo, é essa luz que é Jesus que está em nós. E é essa luz que vai brilhar. É ela que brilha em nós. E uma vez que o mundo lê esse evangelho que está em você, da maneira correta, isso é o testemunho do evangelho de Cristo para o mundo. Nós chegamos ao final e para nós concluirmos, ou seja, a figura do sal e da luz, as figuras do sal e da luz, Jesus acrescentou uma terceira, a da cidade sobre o monte. Ele acrescenta uma terceira, a da cidade sobre o monte. E fica claro a afirmação do Senhor Jesus que um verdadeiro discípulo não está escondido do mundo. Um verdadeiro servo será percebido, né, por realizar obras que glorifiquem a Deus. Um verdadeiro servo será percebido porque as suas ações apontam para o Senhor, não apontam para Ele. Ao pregador, a luz não dá, ele não é a fonte de luz. Hoje a gente já vê alguns púlpitos onde tem um foco de luz em cima do pregador. Não é no pregador que está o foco de luz. Afinal de contas, todos nós saímos das nossas casas para nos encontrar aqui como igreja, porque nós temos um objetivo primeiro. E esse objetivo primeiro é cultuar aquele que nos criou e nos salvou. É cultuar aquele que nos salvou e que nos sustenta. É cultuar aquele que nos dá a proteção, que nos dá o fôlego de vida todos os dias. É por conta disso que nós, todas as manhãs, levantamos. Então, assim como não se pode passar ao largo de Jerusalém sem ter notado, né, aquela cidade sobre o monte, assim também não pode ser simplesmente ignorado a comunidade cristã, a comunidade de Jesus na terra, porque ela é o sal da terra e a luz do mundo. Ela, enfim, queira o mundo ou não, essa comunidade cristã, que é sal da terra e luz do mundo, ela está presente, ela se faz presente. Que o mundo goste, que não, né? Ela precisa, porém o mundo, ou gostando ou não, algumas pessoas, por exemplo, nos nossos dias, tentou calar a igreja. Principalmente nesse período agora, tentaram calar a igreja, dizendo que a igreja não era algo essencial para estar em movimento. Mas é justamente na igreja, na palavra, que as pessoas encontram conforto, que as pessoas têm as suas forças revigoradas. É justamente na palavra do Senhor, na comunhão dos santos, que há esse conforto, esse ânimo para continuar lutando, para continuar indo em frente. A tentativa de fechar, de parar isso,
é uma tentativa de calar a boca, mas não adianta. Comunidade formada de discípulos de Cristo tem o compromisso de anunciar a mensagem de esperança e salvação ao mundo que está cego. Essa comunidade irá cumprir esse objetivo, sendo sal da terra e luz do mundo. A nossa palavra é, como cristão, meu querido, ponha gosto na vida das pessoas. Leve palavras de ânimo. Mesmo quando você for corrigir, corrija com amor. Não corrija com ira. Porque quando nós corrigimos com ira, nós perdemos a pessoa que estamos corrigindo. Mas quando corrigimos com amor, nós ganhamos. Porque é assim que deve ser. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, Paizinho amado, aprova ao Senhor, Pai querido, depositar um tesouro tão precioso em nós, que somos vasos de barro. Muito obrigado ao Pai querido por nos amar. Muito obrigado por ter vindo ao nosso encontro, por nos sustentar em Tuas mãos. Muito obrigado ao Pai querido por nos libertar, por nos fazer pessoas livres. Pessoas que são chamadas, são trazidas para estar cultuando o Teu santo nome. Pai de amor, Pai de bondade, Tu sabes o que vai em nossos corações. Ô Paizinho, Tu conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, mas também as nossas alegrias. Tu sabes como vai toda a nossa mente, todo o nosso corpo. E Deus querido, Deus amado, como o Senhor é aquele que nos formou, o Senhor é aquele que sabe da nossa estrutura, nós clamamos ao Senhor que venha tocar em nossas vidas, ó Pai querido, naqueles locais onde mais precisamos ser transformados, onde mais precisamos ser reerguidos, Pai. Que o Senhor venha renovar em nós a alegria da salvação. Que o Senhor venha nos dar entendimento diário, ó Pai, para perceber a Tua presença, para perceber o quanto o Senhor nos sustenta e nos leva, ó Pai querido, a ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, a ser grato ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Deus querido, Deus amado, abençoa cada um dos Teus filhos aqui. Abençoa cada pessoa que entrou naquela porta nessa noite. E Pai de amor, Pai de bondade, que ao retornarmos para nossas casas, nós estejamos a refletir essa tarefa, ó Pai, de ser sal e luz, ser sal da terra e luz do mundo. Viemos refletir, Pai, sobre essa tarefa de anunciar o Teu Evangelho, o Teu Evangelho de poder para a salvação daquele que crê. Deus querido, Deus amado, muito obrigado por nos conceder a permissão, a alegria de estar juntos nessa noite, em comunhão, para cultuar o Senhor como um só homem. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Nós já estamos finalizando, eu quero apenas relembrar alguns avisos. O primeiro deles é o culto de quarta-feira, às 19 horas. Às quarta-feira, às 19 horas da noite, nós estamos estudando sobre a declaração doutrinária, dos batistas brasileiros, que na declaração doutrinária fala sobre os princípios batistas. A gente termina por falar neles. Eu gostaria de contar com a presença dos irmãos, nas quartas-feiras, para a gente estar fazendo isso. A gente não tem realizado, durante a semana, a gente está realizando apenas um culto, da quarta-feira. A gente não tem realizado o culto de oração,
Mas eu gostaria de frisar uma outra coisa também. A escola bíblica dominical, no domingo às 8h30, eu gostaria de ter a participação também dos irmãos, né? Entendam bem que o domingo é consagrado para a gente cultuar a Deus, para a gente estar cultuando o Senhor como igreja do Senhor. É importante isso. Nós não somos relógio. Relógio é que não para, não é? Trabalhando direto. Quando para, está com problema. Não é assim? Nós temos que ter um dia para fazer isso. E o dia que nós nos reunimos é o domingo. Por que é o domingo? Porque nós somos cristãos. Nós não somos da lei de mosaica, nós somos cristãos, nós somos do tempo da graça. O nosso Senhor ressuscitou no domingo. A igreja cristã, ela sim, fazia os seus encontros aos domingos. Porque nós somos cristãos. Nós não somos sabatistas. Nós somos cristãos. É por isso que nós nos reunimos aos domingos. Entende? Então é muito importante a presença dos irmãos aos domingos pela manhã também, às 8h30 da escola bíblica. Para a gente estar estudando juntos aqui. A classe de adultos está estudando o livro de Jó, não é? E a classe de jovens está estudando o quê? Qual? Provérbios. Conselhos. Né? Conselhos para os jovens. Então, não deixe de participar, não. Se esforce. Afinal de contas, a vida cristã exige esforço. Viu, meus irmãos? Amém? Vamos orar finalizando para a gente ir para nossas casas? Vamos ficar de pé mais uma vez para a gente orar finalizando. Mais uma vez, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus de amor, Deus de bondade. Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E nessa noite, ó Deus, que estamos finalizando esse momento de culto, pedimos ao Senhor, Pai querido, que esteja nos ensinando, que esteja nos transformando de maneira tal que durante os 7 dias da semana, durante as 24 horas de cada dia, meu Pai, nós estejamos aprendendo a Te adorar na beleza da Tua santidade, através do testemunho, através do compromisso, das decisões que honrem ao Senhor, Pai. Pois o Senhor nos chamou, como discípulos do Senhor, a ser sal e luz nesse mundo. E Deus de amor, Deus de bondade, que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a Tua igreja, hoje e sempre. A Tua igreja que está aqui nesse local reunida e toda a Tua igreja por toda a face da terra. Assim nós oramos, meu Pai, no santo nome de Jesus. Amém e amém. E até a próxima, meus queridos. Amém?